Oi pessoal, sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal aqui para dar suporte às aulas da disciplina de auditoria. Estou gravando esse vídeo no dia 18 de outubro, 20 horas. A camisa eu escolhi para revelar que é resistente, depois de tomar 5-1 do Flamengo, então a gente precisa demarcar posição. Bom, deixa eu compartilhar aqui o material para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um novo ciclo de auditoria. Nós vamos falar sobre auditoria de passivos de longo prazo, patrimônio líquido e partes relacionadas. De certa forma, com esse ciclo nós fechamos a estrutura do balanço patrimonial e das contas de resultado, né? Então a gente fechou com os 5 ciclos, que foi o ciclo de receitas e recebíveis, ciclo de compras e estoques, e despesas relacionadas. Depois nós passamos para o ciclo de auditoria, ciclo de caixa e ativos financeiros. Depois a gente foi para ativos de longo prazo e despesas relacionadas. A gente estava falando de ativo imobilizado e intangível. E hoje nós fechamos com os passivos de longo prazo, a estrutura de patrimônio líquido e também as partes relacionadas, que a gente vai lidar com a parte de investimentos. E aí a gente fecha a estrutura geral do que seria esses 5 ciclos de auditoria. Nós fechamos as demonstrações básicas. Depois nós vamos ainda discutir sobre a formação de opinião, relatório de auditoria e tendo mais um tópico sobre julgamentos, né? Sobre julgamentos complexos em auditoria. Bom, como nós fazemos em todos os tópicos que a gente começa sempre com a situação, com um caso prático. Utilizamos para isso o livro-texto. E nesse caso nós vamos trabalhar sobre contabilização de goodwill na Rayovac, Spectrum Brands e efeitos do endividamento excessivo. Vamos contar que historinha era essa, né? A Spectrum Brands, anteriormente chamada de Rayovac Corporation, é uma empresa de bens de consumo que vende pilhas, né? Então, estava até procurando se tem uma pilha aqui, mas o pessoal novo não conheceu pilhas Rayovac, aquela amarelinha, né? Então, antigamente se usava muito rádio de pilha, e a pilha Rayovac era a mais comum e a mais famosa do mercado, né? Então era aquela pilhazinha Rayovac, né? Então essa empresa produz essa marca, produtos de higiene pessoal, aí tem uma marca específica que é a Hamilton, materiais para gramados e jardins, aí tem uma outra marca específica que é Spectracide, e materiais para animais de estimação, e aí a gente teria a marca Tetra, né? Então, assim, é um grupo empresarial, uma corporação que tem diversos nichos de atuação, e cada uma delas com a marca. Bom, mas na realidade ela começou, era a Rayovac, né? Ela era grande, mas era basicamente essa Rayovac. Mas a partir do início dos anos 2000, o David Jones era o diretor executivo, e ele adotou uma estratégia agressiva de crescimento. E como é que se dá essa estratégia de crescimento? Adquirindo outras marcas, adquirindo novas companhias, né? Fazendo uma grande corporação. Aliás, já era, por si só, já era importante, né? Mas ele queria se tornar ainda mais relevante. Então ela crescia buscando capital de terceiros, né? Crescer, você pode crescer, você pode, quando os próprios sócios aportam recursos, né, que essa é uma possibilidade. Você pode fazer por abertura de capital, ou você pode fazer por meio do endividamento, e foi a estratégia do David Jones, né? Quer dizer, então ele basicamente emitiu título de dívida, e com
os investidores compravam os títulos de dívida, eles não são sócios, né? Então os donos da Rayovac continuavam os mesmos, né? Mas a empresa foi se endividando. Ela emitiu mais de 2,5 bi de dólares em dívidas de longo prazo. Jones deixou a empresa abruptamente em maio de 2007, né? E o novo diretor, Ken Hussey, ficou com a tarefa de descobrir como saldar as dívidas com lucros em queda. A empresa começou a apresentar declínio nos resultados, e logo depois, na sequência de 2007, a gente teve a grande crise, que foi a crise de 2008 e 2009. Então, assim, era a tempestade perfeita, né? Uma empresa endividada no meio de uma crise daquele tamanho, resultados em declínio e tudo mais, né? Então, quando a empresa divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2008, ela registrou um prejuízo por ação de 5 dólares e 58 centos, ou seja, para cada ação você teve um prejuízo de 5,58, que era bastante relevante, né? Então, na divulgação do resultado desse terceiro trimestre, os seguintes dados a respeito dos componentes de prejuízo. Então, a empresa foi divulgar exatamente o que aconteceu, né? Quer dizer, de onde é que tinha vindo tanto prejuízo assim. A maior parte dos prejuízos vinha por perdas por impairment de goodwill, né? E marcas no valor de 253 milhões, o que daqueles 5,58, 4,76 vinha só daí, ou seja, só de impairment de goodwill. O que é o impairment de goodwill? Goodwill, quando você adquire uma marca, uma empresa, eventualmente você reconhece goodwill, a gente vai ver uns detalhes um pouco mais à frente, só que você tem que fazer de forma recorrente o teste de impairment, para ver se aquele goodwill, né, que é o goodwill que admite o reconhecimento, né, porque a gente tem o goodwill gerado internamente, a gente não reconhece, mas o goodwill adquirido a gente reconhece nas demonstrações financeiras. Então ele tinha isso aí foi só o impairment no terceiro trimestre de 2008 que foi feito. E também tinha despesas de reestruturação e outras despesas relacionadas de 14,3 milhões de dólares, que daria mais 0,27, aqui a gente já ultrapassaria os 5, né? O restante foi os prejuízos operacionais mesmo, né? Que estava associado à estratégia de fechar uma unidade de produção de baterias na China, né? Então ele resolveu fechar uma unidade lá da China, e só que para isso você tinha que ter todas umas despesas de reestruturação para poder vender, repassar, ver o que dá para fazer, né? Então só que você tinha que ajustar o negócio para poder fazer esse empreendimento. Então você tinha que reconhecer essas despesas e reconhecer esse passivo. Então essa era a situação. Além disso, a empresa passou por uma reversão na venda planejada de unidades de materiais para animais de estimação, ou seja, dentro daquelas redes que ele comprou, vou vender esse negócio aqui, uma determinada empresa que fazia parte dessa grande corporação. E qual era a ideia? Eu vendo isso para reduzir o meu endividamento, e a expectativa era arrecadar cerca de 700 milhões de dólares, e aí você reduziria o endividamento. Só que, quando você está muito endividado, você tem algum tipo de cláusula, né? Os credores preferenciais, eles disseram o seguinte: não. Eles recusaram a aceitar. Eles tinham cláusulas que permitiam travar esse tipo de negócio. E por que eles travavam? É porque é o seguinte: se eles tinham preferência, e se quando a empresa adquirisse, vendesse essa unidade, ia beneficiar todos os credores, indiretamente eles entrariam todos no mesmo bolo, né? Quer dizer, ou seja, é como se eles deixassem de ter a preferência. É melhor para eles ter aquela empresa, eles fizeram essa avaliação, né? Ter uma empresa que eles pudessem vender depois, e aí se beneficiar de forma prioritária, né? Do que dividir tudo de forma igual. Em novembro de 2008, as previsões dos analistas indicavam que o valor das ações da empresa era igual a zero. E a Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, havia ameaçado cancelar o seu registro. Então a gente está numa situação desesperadora, né? Ao mesmo tempo, os executivos eram pagos regiamente, eram regiamente pagos,
Russell, por exemplo, que era o diretor executivo que entrou no lugar do David Jones para tentar resolver o negócio, ele recebia um bônus de 2 milhões se permanecesse na empresa até o final de 2009. Por quê? Porque ele já chegou, ele colocou umas determinadas condições, ele já chegou, o navio já estava afundando, né? E ele cobrou um determinado valor, está fazendo o trabalho dele, só que os investidores, os credores estavam sendo prejudicados até por isso, né? Só que, além disso, o Conselho ainda aprovou pagamentos de bônus de 1,6 milhões para outros executivos. Bom, então essa é a questão, assim, por exemplo, de transações com partes relacionadas, né? Aqui a gente tem transações, partes relacionadas, tem a questão da deficiência de capital próprio, endividamento de longo prazo excessivo e como isso pode comprometer a saúde da empresa. Nós passamos aqui no Brasil a situação da Petrobras quando aconteceu aquela crise, né? Uma das questões centrais foi que restou no final era o endividamento excessivo. A Petrobras tinha bons indicadores operacionais, né? Mas ela tinha um grau de endividamento tão grande. Quando você tem um endividamento muito grande, os credores eles passam a impor determinadas condições, não só cobrar mais caro, como eles começam a colocar cláusulas de antecipação de vencimentos, de aumento de taxa de juros. Então, assim, esse é um mundo, um ambiente perverso, né? Então, uma das coisas depois que estourou aquele escândalo da Petrobras foi o seguinte, uma palavra que muito provavelmente talvez vocês lembrem, que se chamava muito, era desinvestimento. Então você ia desinvestir, você ia vender ativos, né? E ativos eu estou falando de empresas, até hoje está discutindo sobre isso. Aí tem uma discussão se está vendendo excessivamente ou não, se com isso o grupo vai perder valor ou não. O fato é que o argumento colocado era exatamente que se você tinha que reduzir o endividamento. Então a única coisa que você tinha que não fosse operacional seria essa parte dessas participações societárias desses investimentos, que era a forma de você reduzir o grau de alavancagem. E quando você tem um grau de alavancagem muito grande, nível de endividamento excessivo, você fica muito exposto aos riscos desses credores, né? Os credores começam a colocar a faca no seu pescoço. Então, é sobre isso que, assim, sobre isso e outras coisas mais que a gente vai discutir ao longo desse ciclo, tá bom? Então, assim, por exemplo, seria bom a gente só resgatar um pouco de onde a gente já foi até agora e para onde a gente vai, tá bom? Então a gente começou com o ciclo de receitas e recebíveis. Então a gente pegou, já tem contas a receber, o reconhecimento de perdas concreto, e a gente está sintetizando isso no contas a receber líquido, gerava a receita bruta e também tinha as deduções de vendas, incluindo as provisões para garantias associadas, tributos a recolher, que está dentro do valor dessa receita bruta. E aí a gente chegava num conceito de receita líquida. Esse foi o primeiro ciclo, o ciclo de receita. Parece que foi onde que nós começamos. Depois nós tivemos o segundo ciclo. O segundo ciclo era compras, né? Compras e estoque, né? Então, fundamentalmente, a gente estava aquisições, estoques, fornecedores, mas também outro tipo de aquisição, compras de uma forma geral, e aí eu tinha contas a pagar e eu poderia ter o reconhecimento de despesas operacionais, e na venda do estoque eu baixava o custo dos produtos vendidos, né? Então esse foi o nosso segundo ciclo. Depois aí já tem um conceito na DRE, já cheguei no lucro bruto, né, e já cheguei num primeiro esboço de lucro operacional. Depois os ciclos seguintes vão reforçar essas despesas operacionais, mas aqui a gente já começa a tomar forma a demonstração de resultado, e o balanço patrimonial ainda não está completa ainda a parte do capital de giro, que é completado quando a gente chegou no terceiro ciclo, que é o ciclo de caixa, né? Caixa e ativos financeiros. E a gente falou aqui de caixa. Quando tiver uma sobra de caixa, eu posso investir em instrumentos financeiros, né? Quando tiver a deficiência de caixa, eu tenho que buscar financiamento, né? Quer dizer, empréstimos para esse capital de giro, e aí na maioria das vezes é um empréstimo de curto prazo mesmo, né?
financeira. Mas eu posso ter de longo prazo também, mas naquele momento a gente focou fundamentalmente no de longo prazo, e hoje a gente está chegando no de longo prazo, porque é aquele que você faz endividamentos de longo prazo, que por definição são mais caros, você só faz quando você precisa fazer aqueles investimentos que você não tem condições de atender a saída de caixa no curto prazo, né? Esses ativos e passivos financeiros, eles começam a gerar receitas e despesas financeiras, né, associadas. Quando tem um ativo financeiro, em tese, ele gera um ganho financeiro, gera uma receita financeira. Quando eu busco o endividamento para o capital de giro, eu tenho despesa financeira, e a gente incorporou o conceito aí de resultado financeiro. Depois disso, a gente passou para o quarto ciclo, né? O quarto ciclo seria os ativos de longo prazo. Os ativos de longo prazo, aí eu estou falando fundamentalmente de imobilizados e intangíveis, né? Nos imobilizados e intangíveis nós discutimos bastante, aqui está pelo valor líquido, mas que a gente tem conceito de valor bruto, depreciações, amortizações, exaustões, né? Isso aí gera despesas operacionais, né? E quando eu vendo um determinado tipo desse ativo, também eu posso ter lucros ou perdas na venda desses ativos, né? E aí a gente chegou no ciclo 4, né? Com esse ciclo 4, a gente já tem uma estrutura que já está para chegar no lucro antes do imposto de renda, né? Que esse lucro operacional, resultado financeiro, lucro do preço das vendas de ativos, já tem um esboço do que seria o lucro antes do imposto de renda. E aí, tirando o tributo sobre o lucro, eu tenho uma estrutura de lucro líquido. Perceba que eu já tenho uma estrutura de DRE basicamente toda estruturada. No balanço, a gente vai chegar agora os nossos últimos tópicos. A gente vai falar de passivos de longo prazo. A gente já tem uma discussão sobre provisões para garantias, mas eu ainda vou falar hoje de benefícios pós-emprego, de título de dívida, que é o que a Spectrum, que é o nosso exemplo, buscou, e a gente tem as partes relacionadas, participações societárias, que estão reconhecidas como investimentos, se for o caso, e no processo de consolidação, regra geral, ele desaparece. E a gente também vai ter a estrutura de patrimônio líquido, capital social, reserva de capital, reserva de lucro e transações com ações em tesouraria. Então, é basicamente esse o foco que a gente está acrescentando, a nova estrutura desse quinto ciclo. E aí a gente, de certa forma, fecha a nossa estrutura de balanço patrimonial e demonstrações de resultado. Bom, que tipo de preocupação maior nós temos em relação a passivos de longo prazo, né? Sob a perspectiva da auditoria, esses passivos de longo prazo, além daquele aspecto que o auditor tem que estar bem antenado sobre um endividamento excessivo, coisa desse tipo. Mas assim, que tipo de passivos de longo prazo a gente está falando? A gente está falando de provisões para garantias. Essas provisões garantias estão associadas àquele ciclo de receita, né? Foi o nosso primeiro ciclo, a gente já discutia sobre provisões para garantias, né? Mas assim, a gente aqui está reforçando esse aspecto de provisões para garantias, as dificuldades e as peculiaridades que o auditor eventualmente tem que estar preocupado. A gente vai falar também sobre obrigações de pagamentos de pensões ou outro tipo de benefício pós-emprego, pós-aposentadoria, né? Quer dizer, poxa, peraí, eu tenho que reconhecer um passivo para uma pessoa que vai, depois que ele se aposentar, é exatamente isso que a gente está falando. A gente vai falar sobre provisões para reestruturação, que é algo parecido com a que a Spectrum também tratou daquela operação que ela tinha na China, né, que estava vendendo. E a gente tem aquela questão dos títulos de dívida, né, que são os títulos de dívida, né, que você pode ser, regra geral, eles são de longo prazo. No Brasil, a gente geralmente chama isso aí de debêntures, né? Mas, assim, de forma geral, título de dívida é o conceito mais amplo, né? E aí a gente tem as contas de patrimônio líquido propriamente dito. Capital, reservas, como é que o auditor vai lidar quando vai fazer uma auditoria nesse tipo de conta. Então, é sobre isso que é o foco específico desse vídeo, né? A gente vai dividir em dois, outra vez, sempre fazendo isso para diminuir um pouco a carga de um vídeo muito longo. Então a gente vai dividir em dois, então, esse primeiro ciclo. E aí a gente volta o seguinte, ó,
Quando a gente vai falar sobre ciclo de auditoria, volta sempre aquelas 8 etapas. Eu vou lidar sempre com essas 8 etapas. Isso é método, isso é o critério. Auditoria a gente vai fazer sempre o seguinte, é um processo sistematizado de obter e avaliar provas, evidências de auditoria sobre afirmações que são feitas pela administração. Então é aquele conceito que está ao massinha 1 de auditoria que vai nos perseguir por todo o processo. Então, assim, as 2 primeiras etapas a gente tem que entender os riscos desse negócio. Qual o negócio? Passivos de longo prazo, contas de patrimônio líquido. E vamos analisar as potenciais motivações para a distorção. Então, antes da gente começar a fazer auditoria, a primeira coisa sempre vai ser a gente pensar sobre o que é que representam essas contas, né? Qual a natureza dessas contas, quais são os problemas que o auditor tem que estar preocupado, né? O que é que tem que chamar mais atenção. Então aqui a gente vai falar muito sobre essa natureza. A primeira delas são as provisões para garantias. Isso aqui é meio que uma revisão no caso, porque a gente já discutiu isso lá no ciclo 1, no ciclo da auditoria de receitas, né? Então o que seriam essas provisões para garantias? Representa o custo futuro esperado associados às vendas do produto da empresa. Então a empresa vende hoje, vende uma determinada quantidade de produtos, e aí se ela oferece algum tipo de garantia, ela tem que prever quanto é que seria essa garantia lá no futuro. Isso aqui, por exemplo, fundamentalmente, ou seja, eu tenho que estimar, e a palavra não pode ser outra, tá, pessoal? Eu não sei quanto é que eu vou gastar com as garantias que eu estou ofertando agora para o produto, mas eu tenho que ter a capacidade de estimar, por isso que é o custo futuro esperado, né? E esse custo eu já tenho que reduzir hoje, né? Tenho que reduzir do meu resultado hoje, né? Da minha renda, da minha receita bruta lá, e eu tenho que reconhecer o passivo, né? Tenho que fazer esse reconhecimento do passivo. Por quê? Porque é uma provisão, né? Quer dizer, se ela é provável, eu tenho que fazer esse reconhecimento. Perceba que o tempo todo a auditoria tem que estar diretamente assim, vinculada aos conceitos, a estrutura conceitual da contabilidade. Isso é provável que aconteça? Em algum grau, sim. Então você vai ter que reconhecer o passivo. Eu tenho que reconhecer o passivo, e portanto tenho que reconhecer a despesa. É a contrapartida, né? Então esse custo futuro dessas garantias é estimado e é registrado quando o produto é vendido. Isso aqui a gente já reforçou bastante naquele ciclo 1 e aqui a gente está revisando, né? Bom, como é que você vai fazer uma auditoria desse ponto? Como é que eu posso concluir sobre esse valor que eu não tenho certeza exatamente quanto você? Claro, nem você, nem a torcida do Corinthians, embora nós tenhamos a certeza absoluta que a gente vai se recuperar nos próximos jogos, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Mas assim, se eu não sei, se eu não tenho certeza de quanto vai ser, eu tenho que ter a capacidade de avaliar se a estimativa feita pela administração faz sentido. Então, fundamentalmente, qual é o primeiro critério que nos vem à mente quando a gente pensa que você não é auditor, pensa que você é o gestor, é a administração que tem que fazer a provisão, né? Qual é o primeiro critério que você vai utilizar? É o histórico. Óbvio que sim. E se você for auditor, qual é o primeiro critério que vem à mente quando você vai... eu tenho que avaliar se se a administração está fazendo as provisões apropriadas. É o histórico. Claro que é o histórico, sempre é o histórico. O histórico vai ser o meu ponto de partida. O que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é que o histórico não é tudo. O histórico é a primeira referência, é a principal referência, mas não é tudo. Você tem que estar antenado sobre a possibilidade de fazer ajustes em relação a esse histórico. Por exemplo, o histórico, digamos que essa empresa produz geladeira, né? Então, assim, e oferece garantias. Então, ela tem um histórico de problemas, de quanto é que ela gasta para recuperar essas geladeiras, às vezes até para trocar geladeiras se o problema for mais grave. Bom, então, qual o seu ponto de partida? É sempre o que é que aconteceu nos anos anteriores, de forma histórica. Mas pode acontecer mudanças no produto, e essas mudanças do produto podem melhorar
a qualidade. Se melhorar a qualidade, eu posso ter um argumento, eu administração ainda, eu posso ter um argumento para reduzir a provisão. Ou seja, historicamente eu perdia tanto, mas eu melhorei a qualidade do produto. Então o que é que você espera? Espera uma redução da provisão para os períodos futuros. Absolutamente razoável isso, pessoal. Absolutamente razoável. A administração pode pensar assim. E eu, auditor, se identificar que a administração está assim, por exemplo, eu tenho que buscar os elementos. Com base em que você avaliou que a qualidade desse produto melhorou e que isso vai reduzir a demanda por recuperação, por conserto desse produto. Então, a empresa tem que apresentar os estudos e eu tenho que avaliar se os estudos fazem sentido. Mas eu também tenho que estar antenado para a possibilidade da qualidade do produto piorar. Se a qualidade do produto piorar, se eu tenho mais recorrência de aumenta a probabilidade de ter problema, a minha provisão tem que aumentar. Então, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu posso reduzir ou aumentar em função da qualidade do produto. Eu posso reduzir ou aumentar a provisão em função da alteração da natureza da garantia. Então, por exemplo, a garantia, você prestava garantia sobre, sei lá, o motor só. Agora você também está dando garantias para arranhões. Pessoal, estou falando assim de forma bem. Olha, se você está aumentando as garantias, é natural que você tem que aumentar as provisões. Por outro lado, se você reduzir as garantias, você pode reduzir as provisões. Então, você, auditor, tem que estar muito preparado para questionar a administração sobre qual é a sua base histórica e o que é que tem de mudança em relação a esse histórico. As variações do volume de venda, vender muito mais pode induzir mais problemas. Vender muito menos pode reduzir o tipo de problemas. Variações no custo médio do conserto. Ou seja, o nível de problemas é o mesmo, mas o tipo de peça ficou mais caro, ou o tipo de a mão de obra envolvida das como é que eles chamam? Das assistências técnicas aumentou, eu tenho que ter mais provisão. Então, assim, olha só, pessoal, isso é contabilidade. A administração tem que estar antenada a isso. E eu, auditor, na realização do trabalho de auditoria, tenho que estar preocupada se a administração está olhando para esses aspectos. Tá bom? Eu só quero deixar claro que a minha referência principal é o histórico. Mas eu não posso me limitar ao histórico. Tá bom? Então, é só isso. Você tem que conhecer o negócio. Por isso que a gente diz, conheça o negócio, conheça os riscos. Não tem outro jeito, pessoal. Não tem outro jeito. Se você não conhecer as atividades, se você não conhecer as características do negócio, você não terá capacidade de fazer uma boa auditoria. Bom, outro tipo de passivos de longo prazo são os chamados passivos de benefícios pós-emprego. Esse aqui não é muito comum em algum tipo de organização, mas quando ele existe, isso é muito importante, tá bom? Então, o que seria isso aqui? O principal exemplo que a gente pode ter são os benefícios de pensão, né? Benefício pós-emprego, né? De pensão ou mesmo de assistência médica. De pensão hoje diminuiu bastante, né? Mas a gente tem os planos de assistência médica. Então você trabalha numa empresa, né? E essa empresa oferece um plano de assistência médica. E oferece o plano de assistência médica enquanto você está trabalhando. Ou seja, tudo que ela gastar com você enquanto você está trabalhando é despesa do período que você está trabalhando. É retorno pelo seu trabalho. Só que tem planos, tem empresas que, para garantir a permanência dos talentos da empresa, ela pode oferecer o benefício para depois que a pessoa se aposenta. Ou seja, mesmo depois de aposentada, a pessoa ainda tem direito àquela assistência médica. Ora, se é isso, pessoal, então é o seguinte, vou pegar aqui o nome de vocês, Lucas. Sempre tem um monte de Lucas. Lucas nessa turma tem 12. Então vamos lá. Lucas. Então o Lucas entrou numa empresa. A empresa está garantindo assistência médica para ele.
enquanto ele trabalhar, e se ele aposentar trabalhando na empresa, a empresa continuará pagando assistência médica pós-aposentadoria. Bom, tudo que a empresa vai gastar com o plano de saúde do Lucas enquanto ele estiver trabalhando é despesa do período em que a empresa tem o custo, porque é um reembolso daquilo ali. Só que depois que o Lucas se aposentar, o que é que a gente tem? Depois que o Lucas se aposentar, a gente tem a seguinte situação. Ele se aposenta, ele não gera mais benefícios para a empresa, mas ele gera custo, que é o plano de saúde. Bom, se ele gera custo pós-emprego, na realidade a empresa está gastando lá no futuro pelos benefícios que o Lucas proporcionou para a empresa durante o período que ele trabalhou. Se isso é verdade, tem que ser reconhecido como despesa hoje. Ou seja, a empresa tem que estimar quando o Lucas vai se aposentar e quando o Lucas vai morrer. E entre o período que ele se aposentar e quando ele vai morrer, todo o gasto que ela tiver entre a aposentadoria e a morte do Lucas, ela tem que reconhecer hoje. Olha só, eu tenho que estimar quanto é que ele vai se aposentar, tenho que estimar quanto é que ele vai morrer, e eu tenho que estimar quanto é que vai custar esse plano de saúde lá na frente, e tenho que reconhecer ao longo do tempo que o Lucas trabalhou, de forma prorata, como se diz. Então, assim, é algo muito subjetivo. Quem faz esse tipo de cálculo, né? Existem os especialistas para fazer esse tipo de cálculo, que são os atuários. Então, os atuários é quem faz esse tipo de cálculo. E eles trabalham basicamente com tábuas de mortalidade, tábuas estatísticas, né? Então, assim, não é que a brincadeira, o Lucas vai se aposentar e o Lucas vai morrer. Não é que o Lucas vai se aposentar e o Lucas vai morrer, mas ele trabalhando com a massa estatística, ele sabe que ele divide assim uma propensão, né? Aqui eu tenho uma população, tantos vão morrer com tantos anos, tantos vão morrer com tantos anos, e ele faz uma distribuição. É claro que ele não vai cravar o CPF de quem vai morrer, né? Mas assim, ele consegue estimar exatamente assim, qual é a previsão de acontecer, quantas pessoas vão morrer com tantos anos, etc, etc. Então, isso é o que a gente chama de tábua de mortalidade, né? Então, são grandes tábuas que, com base nisso, eles conseguem fazer a estimação. Então, a estima quanto é que seria um plano de saúde daqui a 20, 30 anos. Pessoal, não tem como ter certeza de quanto vai ser, mas você faz uma estimativa. Faz a estimativa, encontra quanto é que seria esse valor hoje e reconhece proporcionalmente ao período que o Lucas está trabalhando. Então, se o Lucas vai trabalhar durante 15 anos na empresa, os gastos que ele vai ter, que a empresa vai ter com ele depois que ele se aposentar, tem que ser apropriados durante o período em que o Lucas gerou benefício para a empresa. Só isso. E é muito difícil, né? Mas assim, eu administrador, não tenho a responsabilidade de fazer, mas eu tenho a responsabilidade de contratar um atuário. Esse atuário vai fazer esses cálculos, é estatística, revisa todo ano, tem que revisar, ajustar as premissas biométricas, né, que a gente chama, né, que são essas expectativas, o que vai acontecer com o custo de saúde, etc., né, e você vai reconhecendo. Então, eu vou ajustando, considerando as melhores informações disponíveis, mas eu tenho que reconhecer esse passivo hoje. Por quê? Porque é hoje que aquilo que o Lucas vai se beneficiar no futuro é pelo trabalho que ele está prestando hoje. Portanto, é custo de hoje. É a mesma coisa das garantias. Tá bom? A mesma lógica. Então, assim, são itens de difícil estimação, né? Vida estimada dos beneficiários, né? Rendimento futuro, quando é plano de pensão, né? Que é plano de aposentadoria, hoje em dia praticamente está acabando, né? Que era aquela coisa assim, a gente tinha planos de benefícios, que era o que a gente chamava de plano de benefício definido, é o BD, né? Benefício definido, ou seja, você asseguraria, digamos que essa empresa que o Lucas trabalha, assegura que quando o Lucas se aposentar, ele vai ganhar o que ele ganhava na ativa. O INSS vai pagar a coisa e a empresa, esse fundo de pensão, vai pagar essa complementação. Então, isso a gente tem muito na Previ, na FUNCEF,
Petros, tem um leque grande de fundos de pensão que é para administrar eles recebem recursos hoje, investe para assegurar a aposentadoria desses funcionários. Qual é o problema? No plano de benefício definido, né, que é o BD, a empresa se responsabiliza por pagar. Ou seja, se chegar lá na frente, os investimentos feitos pelo fundo de pensão não tiver recurso suficiente para pagar o salário, que seria o salário da ativa, a empresa banca. Ora, se a empresa bancar, portanto, ela tem que estimar eventual desequilíbrio desse plano e reconhecer o passivo hoje. Mas isso praticamente está em extinção. Hoje em dia, os fundos de pensão são, todos que são criados, eles são o que a gente chama de contribuição definida. No governo federal tem o FUNPRESP, né? Quer dizer, então, por exemplo, basicamente acabou com a história da pessoa se aposentar e ter o benefício que tinha na ativa, né? Então, ele vai ter esse fundo de pensão que vai administrar os recursos. Todo mês o funcionário faz uma contribuição, a empresa patrocinador faz outra contribuição, alguém gere, que é esse fundo, né? Faz os investimentos, e lá na frente o funcionário vai receber o quê? Depende de quanto tiver. Se o investimento for mal feito, ele não vai receber pouco, ou quase nada. Se o investimento for bem feito, ele vai ter uma boa, ele pode até ganhar mais aposentado do que ganhava na ativa. Bom, mas aí o risco no CD, no plano de contribuição definida, o risco é do empregado. O risco no BD, que é o plano de benefício definido, é do patrocinador, é da empresa. E aí, portanto, se ele tiver um plano de benefício definido, ele tem que reconhecer o passivo. Se for plano de contribuição definida, ele não tem que reconhecer passivo. Ele só reconhece, todo mês ele faz a contribuição, ele patrocinador, ele empresa, e acabou a responsabilidade. Não tem mais nada de responsabilidade. Agora, o risco está com o funcionário. E aí vamos ver se vai ser bem gerido, bem investido esses recursos. Se for um plano de benefício definido, o autuário tem que estimar quanto é que o Lucas vai receber quando ele se aposentar, lá com 83 anos, se aposentar, ele vai ficar vivo até os 99, e aí quanto é que ele vai ganhar durante esses 16 anos. Aí tem que estimar quanto é que seria esse rendimento futuro. Percebeu o quanto é difícil isso aí? É uma coisa das mais delicadas. Recomendo fortemente, pessoal, se tiver, assim, sempre que o departamento ofertar aquela disciplina de atuária básica, pessoal, façam, é muito importante, é muito importante. Essa disciplina de atuária, eu estava tentando localizar aqui um livro que eu tenho aqui, que é essa disciplina esse aqui. Quem tiver interesse, esse livro é muito bom. Fundamentos da Previdência Complementar, da Atuária e a Contabilidade, da Beth Lilian Chan, Fabiana Lopes da Silva e Gilberto Andado Martins. Esse livro é espetacular, assim, para se compreender, né? Mas assim, se o departamento oferecer a disciplina de atuária, pessoal, façam essa disciplina. Ela é muito importante mesmo. Porque eu, contador, eu não preciso fazer os cálculos atuariais. Isso é o atuário que vai fazer. Mas eu tenho que compreender qual é a natureza, como é feito. Eu, auditor, também preciso fazer isso. Porque eu preciso compreender, ter capacidade de discutir com a administração ou até com o atuário sobre como aquilo é feito. Tá bom? Peraí, você considerou qual taxa de juros, qual a expectativa desse menino, qual é a consequência que isso tem no reconhecimento desses passivos, etc. Tá bom? Então a empresa geralmente contrata o atuário e eu, auditor, tenho que ter na minha equipe um atuário. Se na minha equipe não tiver um atuário, pessoal, você está vendido. Tem que ter um atuário. Se o cliente que você está auditando tem benefícios pós-emprego, você tem que ter esse profissional na sua equipe. Tem que ter esse profissional na sua equipe. Se não tiver, você vai ter que contratar alguém, porque senão você vai ficar absolutamente vendido. E é um espaço, é uma conta que, em tese, abre um espaço muito grande para uma distorção. Por quê? Porque é um passivo de longuíssimo prazo.
tá bom? Então, qualquer tipo de previsão que não tenha base real, a empresa pode fazer um gerenciamento de resultados fantástico aqui, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Outro tipo de passivo de longo prazo, né, que são chamados títulos de dívida, são as debêntures, né? Nesse caso, pessoal, é muito importante vocês resgatarem aquele vídeo que a gente falou sobre auditoria de ativos financeiros, né? Título de dívida é essencialmente a aplicação de instrumentos financeiros, né? Desculpa, o vídeo sobre instrumentos financeiros. Esse aqui é um passivo financeiro, né? Sobre instrumentos financeiros. Aqui é o IFRS 9, né? Quer dizer, então a empresa emite as debêntures, né? Títulos de dívida para financiar investimentos, pode ser para financiar imobilizado, aquisições, como essa empresa que a Spectrum fez, que ela financiava as aquisições de outras empresas, né? Então são dívidas de longo prazo, que é muito importante, não são muitas operações, é uma auditoria relativamente fácil de fazer, mas que você tem que estar muito antenado, muito preocupado e muito atento a coisas como quais são as cláusulas, o que é que existe de cláusulas, se está fazendo a apropriação apropriada da identificação, qual é a taxa de juros efetiva, se esse cálculo está sendo bem feito, se está reconhecendo ágio ou deságio, como é que está sendo feito o reconhecimento da apropriação desses encargos. Outra vez, na disciplina de instrumentos financeiros, que nós teremos no próximo semestre, quem tiver interesse, esse seria um dos tópicos que a gente vai se aprofundar. Na perspectiva da contabilidade, outra vez, é algo relativamente simples, mas que qualquer tipo de deslize tende a provocar grandes distorções. Porque são valores, por definição, devem ser valores importantes, relevantes. Tá bom? Então, isso aqui, os riscos são esses, basicamente. O reconhecimento de ágio ou deságio, cálculo correto das despesas de juros, e eu estou falando fundamentalmente a identificação da taxa de juros efetiva da operação, a TIGEL, se está divulgando de forma apropriada todas as cláusulas contratuais que têm algum tipo de restrição. Por exemplo, a Spectrum, naquele exemplo lá, né, ela tinha emitido dívidas que dava direito aos titulares dessas dívidas, né, que é os credores dessa dívida, de limitar eventuais vendas de outras empresas. E eles exerceram esse direito. Logo, você, auditor, tem que estar muito preocupado sobre todas as nuances. Então, você tem que olhar esse contrato no detalhe, né, ver todas as cláusulas que estão ali, porque isso pode influenciar a forma de reconhecimento de contabilização. E principalmente de evidenciação também. No caso de PL, pessoal, no caso de PL, eu estou falando ações ordinárias, seria o capital social, né, e as demais contas de patrimônio líquido, né. Então, assim, nesse caso, nós temos pouquíssimas operações, não se espera que todo dia tem um aumento de capital, reduz capital, aumento de capital, não, assim, as coisas são absolutamente... são poucas operações, mas outra vez, operações muito críticas, né, de importância para o posicionamento do auditor. Então, quais são as principais transações que afetam o PL? Né? São as emissões de novas ações, aumento de capital social, você pode comprar ações e deixar em tesouraria, é uma conta redutora, retificadora do patrimônio líquido, né? É aquela quando a própria empresa compra suas ações no mercado, né? Então ela reduz o patrimônio líquido, é uma redutora de patrimônio líquido, ela pode revender no futuro, sem problema nenhum, tá bom? Pagamento de bonificações ou desdobramentos em ações, declaração e pagamento de dividendos. Quando chega no final do período, eu apuro o resultado, em tese o resultado vai para o PL. Mas quando chega no PL, eu posso dizer o seguinte, isso aqui não, uma parte eu vou pagar dividendos, então eu vou declarar a distribuição de dividendos. No momento em que há uma declaração de distribuição de dividendos, eu já reduzo o PL, né? Às vezes nem chega aqui na própria DRE, eu já faço a destinação, e aí vai para um passivo, né? Transferência de lucro líquido a lucros reditos, que seria a reserva de capital. Eu não posso ter aquela conta anterior que a gente chamava de lucros ou prejuízos acumulados. Nossa própria lei hoje ela proíbe isso, né, para beneficiar os
proteger os acionistas minoritários, porque antigamente você tinha um lucro, a empresa tinha lucro, aí o acionista minoritário, vou receber o dividendo, aí o controlador dizia, não, deixava lá, sem constituir a reserva, sem dizer para que ela deixava lá, ele tinha o poder. Então, assim, a lei hoje exige que você não pode, você tem que constituir reserva, e as reservas têm as restrições legais e estatutárias para a constituição, para que force a empresa a distribuir dividendos quando ela tem condições de distribuir, obviamente, tá bom? Quando eu estou falando em contas de PL, pessoal, auditor, nesse caso, ele está preocupado fundamentalmente com duas categorias de afirmação, né? A gente sempre discutiu, olha, todas as contas que você for examinar, você vai pegar a existência, integridade, avaliação, direito e obrigação e evidenciação, divulgação. Bom, em PL, não, dá uma olhada nas 5, mas fundamentalmente tem duas que são as mais importantes. É a avaliação, ou seja, se as contas estão espelhando efetivamente o valor adequado, e a segunda categoria mais importante, não é nem que seja mais importante, mas ela é tão importante quanto a primeira, que seria a divulgação. Ou seja, você divulgar como é que funciona, que tipo de reserva tem, qual é o propósito dessas reservas, quem são os controladores, as questões fundamentais sobre as contas de PL. Então, essas duas contas, essas duas categorias de afirmação são o foco principal do auditor. Outra vez, essa aqui são auditoria, o trabalho de auditoria é relativamente simples, porque são poucas operações, né? Então eu tenho, você pega o razão, eu tenho num semestre, num trimestre, um evento, 2, e no máximo isso, pessoal. Não é normal você ficar tendo muitos movimentos, né? Então você apura o resultado, distribui dividendos, constitui reservas, vamos esperar o próximo. É assim que funciona. Está precisando reforçar o capital, emite novas ações, aumenta o capital, ou eventualmente eu adquiro as ações, compro ações para deixar em tesouraria, depois eu posso vender, e acabou a história, tá bom? Esse aqui são as contas de PL, algo absolutamente simples. O que tem mais movimento, e que são contas do PL, são as contas chamadas de ajuste e avaliação patrimonial, que é aquelas contas de outros resultados abrangentes, que vai envolver transações de redes de fluxo de caixa, instrumentos financeiros classificados como VJORA, né, valor justo por meio dos resultados abrangentes. Aí não, aí eu tenho operações relativamente de mais movimento, tá bom? Então, esses aí são esses riscos relacionados. Bom, identifico esses riscos dentro daquela nossa sequência. Próximo ponto, aplicar procedimentos analíticos, identificar algum ponto fora da curva. Esse caso aqui, os procedimentos analíticos são, se a gente disse assim, no ciclo lá, quando eu estou fazendo auditoria de caixa, propriamente dito, os procedimentos analíticos acabam sendo um pouco mais restritos. Nesse aqui, os procedimentos analíticos são dos procedimentos mais importantes, eu diria até o mais importante, né? Então, assim, você tem que identificar se há relações inesperadas nessas contas e documentar como os testes de auditoria devem ser modificados devido a essas relações. Então, sempre aquilo, identificar relações anormais, já tem. Um comportamento anormal nunca é prova suficiente de que algo está errado, mas é uma evidência de que algo deve ser avaliado com maior foco, com maior preocupação. Esse é o ponto. Então, o auditor pode executar, por exemplo, procedimentos analíticos, tanto os passivos quanto a despesa nas garantias, benefícios pós-emprego, o que aconteceu? Teve uma variação muito forte no meu passivo, né? Quer dizer, no patrimônio líquido, o capital social era 10 milhões e agora está 15, o que foi que aconteceu? As minhas reservas eram tanto, mudou para tanto. Qual é a novidade? Então eu tenho que identificar, assim, por exemplo, assim, esses grandes movimentos eu tenho que identificar de partida, né? Eu tenho que identificar de partida. Assim, por exemplo, os procedimentos analíticos, até porque são pouquíssimas operações nesse tipo de conta, né? Quer dizer, então eu tenho que ter a capacidade de, no procedimento analítico, eu já identificar o que eventualmente é o meu foco, tá bom?
E aí vai para a parte dos controles, né? Então, eu identifiquei os riscos, analisei as motivações, apliquei os procedimentos analíticos, agora eu vou entrar na questão do controle, compreender o que é que tem de controle interno. E compreendendo o controle interno, determinar o que é que seria mais importante, né? Quais seriam os controles relevantes. Esses controles relevantes eu tenho que testá-los para saber se efetivamente ele funciona, né? Então, vamos lá. Então, o conhecimento sobre os controles relacionados a passivos de longo prazo e patrimônio líquido deve incluir análise da documentação dos controles, né? Administração, como é que você está estimando as provisões para garantias? Administração, como é que você define o seu passivo atuarial desse benefício pós-emprego? Aliás, administração, tem benefício pós-emprego? Administração, como é que você faz, como é que funciona a gestão das emissões de instrumentos de dívida, das debêntures? Eu tenho que entender esses mecanismos de controle. Olha só, pessoal, são poucas operações, mas são operações muito críticas. Se eu não entender como é que funciona na cabeça do gestor, da administração, quando está definindo esse critério, estou perdido. Então, esse é o ponto. Tá? Tenho que compreender esses controles e aqueles controles eu tenho que testar. No caso lá dos instrumentos de dívida, eu tenho que ver como é que você faz, como é que você define a taxa de juros? Tem a taxa de juros declarada e tem a taxa de juros efetiva, que você vai levar em consideração os gastos que você teve, os custos de transação, ágil ou deságil. Como é que você faz? Tem que ter isso no detalhe. No detalhe. E aí você elabora um plano para testar esse controle e analisar se efetivamente funciona. Então, o cliente deve possuir controle suficiente para garantir que esses dados, fundamentalmente naqueles passivos de longo prazo do benefício pós-emprego, de garantias, eu estou trabalhando com estimativas, o que aumenta a importância dos controles, para saber se os controles são bons, são adequados, são tempestivos, são confiáveis, utiliza premissas apropriadas. Por exemplo, mudou o produto, que tipo de repercussão teve isso na provisão para garantias? Como é que eu considero, como é que eu distribuo o custo futuro do benefício pós-emprego para a data presente? Tudo isso eu tenho que testar. Se tiver funcionando de forma apropriada, regra geral, pessoal, no controle eu mato todas as questões, quase isso. No teste de controle eu já mato quase tudo. Agora, se o controle não funcionar de forma apropriada, aí, meu amigo, nós estamos numa situação delicada, porque para esse tipo de conta, se eu não tiver um controle apropriado, a probabilidade de ter problema beira os 100%. E aí eu tenho que desenvolver um modelo alternativo para calcular essas estimativas. Ou até, eventualmente, se isso for importante, eu posso ter aqui já um elemento para uma abstenção de opinião. Tá? Assim, por exemplo, digamos que é um benefício pós-emprego e a empresa não está fazendo, eu posso ter aqui assim, não posso nem, assim, tá errado, eu não sei nem quanto é o valor, tá errado porque não está reconhecendo, não está fazendo. Então, assim, eu posso ter de cara, eventualmente, uma abstenção de opinião, mas sobre o tipo de opinião a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? A gente vai chegar na parte de elaboração de opinião do relatório. Auditar a estimativa do cliente com uso de teste direto, incluindo a conferência de conclusões com os documentos originados, que serve de fonte de dados. Nesse caso aí, quando tem esse tipo de controle que permite fazer esse tipo de análise. Aqui, outra vez,
São poucas operações, mas o controle, o trabalho muito com premissas, tem que estar tudo muito bem definido, muito bem redondinho, muito bem esclarecido. Tudo justificado, porque isso não aquilo. Qual é o histórico de garantias? Mas olhar para o passado resolve? Não está aumentando muito o custo dessas garantias? Não é para aumentar, não é, eu não posso fazer olhando ao passado porque o custo da assistência técnica eventualmente mudou demais. Eu tenho que estar preparado para identificar esse tipo de problema. Tá? E isso é na avaliação do controle. Bom, pessoal, nesse vídeo nós ficamos por aqui.